Olá pessoal, estamos de volta. A gente viu na primeira fase, do capitalismo comercial, o comércio é a principal atividade econômica. Na segunda fase, o capitalismo industrial, que surge ali com a primeira revolução industrial e a indústria torna-se a principal atividade econômica. E agora a gente vai ver a terceira fase, que é o chamado capitalismo financeiro ou monopolista. Então vamos lá. Capitalismo financeiro ou monopolista. Por que tem esse nome? Porque é uma fusão entre capital industrial e capital financeiro. Grandes indústrias tornam-se donas de bancos e grandes bancos tornam-se donos de indústrias. Por exemplo, as montadoras. Toda montadora tem o seu próprio banco para financiar a venda de carro, porque aí o cara ganha com juros, Banco Votorantim, o famoso BV, veio de uma indústria que criou um banco, Então, aqui você vai ter a fusão entre capital industrial e capital financeiro. Por que você tem esse nome também? Por que também é chamado de monopolista? Porque nesse período você vai ter aí a prática, práticas monopolistas. Então, assim, é um período de grande concorrência, onde muitas empresas, para aumentar o seu poder, começam a se juntar e vão engolindo as empresas menores. Então, aqui, quando a gente fala de práticas monopolistas, a gente tem que fazer uma divisão. Tem dois tipos. A gente pode ter um monopólio e um oligopólio. Quando eu falo de monopólio, a palavra já diz. Mono, uma empresa domina o mercado, Então aqui eu estou falando, uma empresa domina o mercado. Quando eu falo de oligopólio, eu estou falando de um número pequeno de empresas que acaba dominando o mercado. Por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, o nosso sistema financeiro é um oligopólio. Você tem o quê? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou seja, 5 bancos. Sistema de telefonia, a mesma coisa. Net Claro, Oi, TIM, Nextel e a Vivo. Então, assim, um número restrito de empresas que dominam o mercado. Há diferentes tipos de oligopólio. Então, a gente vai colocar aqui, cartel. O que é um cartel? As empresas não são sócias, elas dominam o mercado a partir da combinação de preços. Qual é o cartel mais famoso? OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É igual o que está acontecendo agora com esse preço do petróleo aí. A Arábia Saudita, integrante da OPEP, quis reduzir a produção de petróleo, porque a demanda está menor, então para dar uma estabilizada no preço, e foi representando a OPEP para fazer um acordo com a Rússia, que também é um grande produtor de petróleo. A Rússia não quis esse acordo, e aí o que a Arábia Saudita decidiu fazer? Ela aumentou ainda mais a oferta para fazer agora o preço cair como uma forma de punir a Rússia. Então, na OPEP tem Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque. Eles são sócios? Não, só dominam o mercado a partir da combinação de preço. Postos de gasolina, também é um bom exemplo, Se você rodar aqui na região aqui de Caraí, região oceânica, o preço da gasolina é muito similar entre os postos. Eles são sócios? Não, apenas combinam o preço. Tudo bem? Então aqui, outro tipo, tem trust, que pode ser de dois tipos. Horizontal. O que é um trust horizontal? É a fusão entre empresas do mesmo setor. Exemplo, Ambev, Antártica e Brahma.
Sadia Perdigão, Santander Real. Então, agora aqui sim, elas perdem a sua autonomia administrativa. Há uma fusão, elas tornam-se sócias, beleza? E trust vertical. O que é um trust vertical? Uma empresa controla toda a cadeia produtiva. Exemplo, a Petrobras. Vai da extração do óleo, passando pelo refino, até a distribuição e comercialização dos seus derivados. Posto BR, por exemplo. Tá? Para aqui, não. A gente vai ter, por exemplo, ainda uma holding ou conglomerado. O que é uma holding ou conglomerado? É uma empresa que detém o controle acionário de outras. Por exemplo, né, a mais famosa aqui é a 3G, né, do Jorge Paulo Lema, ali com seus outros sócios. Que a 3G, ela é dona, né, do Burger King, da Budweiser, das Americanas, né, do Ketchup Heinz ali, ou seja, ela detém as ações de várias outras empresas. Tudo bem? Bom, outro tipo, né, eu vou até apagar aqui, vou escrever aqui para ficar melhor a visualização. Um outro tipo de oligopólio ainda é o chamado joint venture. O que é um joint venture? Quando duas empresas tornam-se sócias num empreendimento específico. Exemplo, já ouviram falar da CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico? Ela é um joint venture entre a ThyssenKrupp e a Vale. A ThyssenKrupp é sócia da Vale, por exemplo, lá na extração de minério em Mariana, em Minas Gerais? Não, elas são sócios nesse empreendimento específico. Tudo bem? Outra forma de oligopólio, aqui ó, né, dentro dessas práticas monopolistas, o dumping, que é a venda de um produto abaixo do preço de mercado. Aí você pode perguntar, pô, Marcos, por que o cara vai vender mais barato do que o restante? Geralmente é uma empresa que tem um capital muito grande, então ele vende mais barato do que os outros, vai levar à falência da sua concorrência e depois só resta ele. E aí ele passa a ser, na verdade, até um monopólio. Só ele no mercado, e aí ele coloca o preço que ele quiser. Tudo bem? Então vamos lá. Deu para entender essa parte de oligopólio? Então, relembrando, monopólio uma empresa, oligopólio um número pequeno de empresas que controlam o mercado. Pode ser cartel, trust, holding, joint venture, por exemplo. Tá? Então, vamos seguir aqui. Cara, qual é o modelo produtivo que surge nesse contexto aí, né? Ali, início do século XX. Você vai ter aqui, ó. Agora a gente está falando de modelo produtivo, que é o modelo da segunda revolução industrial, que começa lá no século XIX, né? Aqui, ó, quem surge aqui é o modelo taylorista fordista. Tudo bem? Cara, o que a UERJ cobra muito de vocês? As características desses modelos produtivos, tá bom? Então a gente vai ver agora eles separadamente. Geralmente colocam, até aparece junto, né? Taylor Ford, mas a gente vai dar uma separada aqui para você ver as características específicas de cada um. Então aqui, ó, vou apagar aqui. Taylorismo, né? Vem do Frederick Taylor, que publica ali um livro chamado Métodos da Administração Científica. Características do Taylorismo. Primeira de todas, o uso ótimo do tempo. O que é o uso ótimo do tempo? O uso ótimo é você utilizar ao máximo qualquer recurso, tá? É ele que cria a ideia de time is money, tempo é dinheiro, né? Então ele pensava o seguinte: como é que eu vou conseguir fazer minha indústria ter mais lucro? Fazendo meu funcionário produzir o máximo possível no menor tempo possível.
Como é que ele vai fazer isso? Ele vai promover a separação entre trabalho manual e intelectual. Quando eu falo de trabalho manual, eu estou falando aqui do operário. Quando eu falo de trabalho intelectual, eu estou falando do gerente. Taylor é que tem a sacada de simplificar o trabalho manual ao máximo para que seu operário fizesse no menor tempo possível, buscando o uso ótimo do tempo. Como garantir que o trabalhador não ficasse enrolando, fizesse corpo mole? Taylor estabeleceu níveis mínimos de produtividade. O que é isso? Se for uma indústria calçadista, por exemplo, eu quero em 1 hora 200 pares de sapato prontos. E aí o Ford vai pegar essas ideias de Taylor e vai aplicar na sua indústria de automóveis. Então aqui, ó. Primeira coisa que o Ford faz: esteira rolante. Por que ele coloca a esteira rolante? Pegando a ideia do Taylor, né? De uso ótimo do tempo. Quando ele fixa o trabalhador em um ponto, o trabalhador não gasta tempo se deslocando até uma determinada área para pegar o produto, né? Ele fica ali parado. Outra coisa, ele não gasta tempo sequer para pensar no que ele tem que fazer, porque olha só, aqui o Ford ele vai colocar, ó, uma mão de obra especializada. Especializada não é qualificada. Especializada, eu estou falando de tarefas repetitivas. Por que tarefa repetitiva? Aqui na esteira rolante, a minha função aqui é só colocar, né, a tampinha da caneta aqui. Minha função é só essa. E aí eu faço isso de maneira muito rápida, porque eu não me desloco para pegar a caneta, nem para pegar a tampa, e nem fico tendo que pensar se eu tenho que colocar a tampa traseira ou a tampa dianteira. Minha função não é colocar a tampa dianteira, então eu só faço isso. E aí eu faço isso quase que de maneira intuitiva. Já foi comprar alguma coisa medido a metro com seu pai, com a sua mãe? Você vê que quando você é atendido pelo balconista ali, tu quer, sei lá, eu quero 10 metros desse pano. O cara fala assim, 1, 2, e aí fulano, foi lá em casa ontem, 3, 4, foi churrasco. Quando o balcão está cheio, que vem o dono da loja, o cara fica assim, 1, 2, porque ele não tem a prática. Aquilo ali não é o dia a dia dele. Então, o Ford ele faz o cara ficar parado para não gastar tempo e reduz a um trabalho extremamente mecânico. Tempos modernos, o Charles Chaplin. Ele só sabe que tem que apertar o parafuso, ele não sabe por que ele tem que apertar o parafuso. Por quê? O Ford vai manter a ideia do trabalho alienado. O operário não sabe por que tem que apertar o parafuso. Quem sabe por que ele aperta o parafuso é quem tem um trabalho intelectual, que é o gerente. Beleza? Bom, aqui ó, produção e consumo em massa. Então olha só, a produção era em massa. Se a produção é em massa, você vai ter grandes estoques. Se ela é em massa, você vai ter um processo de padronização, também chamado de estandartização. Isso é muito engraçado quando a gente vai para o hotel, né? Tu fala assim, você vai ficar no quarto standard. Aquilo te dá uma sensação de que, vou ficar no quarto, mas é o quarto padrão, né? É isso. Cara, e aí eu estou falando aqui de consumo em massa pelo seguinte, isso aqui vai ser uma herança do keynesianismo. O que vai acontecer? Com o taylorismo, fordismo, há uma grande produção
mas esse aumento de produção ele não vai ser acompanhado inicialmente de um consumo em massa, o que vai gerar uma crise de superprodução. Você tem muito produto, mas você não tem mercado consumidor. E aí quem surge aí? Abandona-se a ideia do liberalismo econômico, onde o Estado não intervém na economia, e vem um economista chamado John Maynard Keynes, que cria o keynesianismo, que defende a ideia de Estado empresário, o Estado como um promotor do desenvolvimento. E aí o que o Keynes faz? O que o keynesianismo defende? O Estado de bem-estar social. O que é o Estado de bem-estar social? Você vai aumentar a proteção trabalhista e o ganho dos trabalhadores. Ele não faz isso porque ele é bonzinho, ele faz isso porque ele entende que o keynesianismo funciona com base num binômio: consumo, emprego. Consumo gera emprego e emprego gera consumo, né? Uma coisa alimenta a outra. Por exemplo, né, a gente pega aqui esse modelo desenvolvimentista aqui no Brasil, por exemplo, as obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Obra de infraestrutura que pegou muita gente que estava desempregada ou tinha um emprego informal e deu carteira assinada. Quando dá carteira assinada, esse cara comprava renda. Ele podia ir, por exemplo, nas Casas Bahia e comprar uma TV, uma geladeira em 24, 36 vezes. Então, o que foi esse período aqui no Brasil? O surgimento da nova classe média, a classe C. Você ia nas Casas Bahia, ela estava assim, lotada, de uma população de baixa renda que passou a ter um poder de compra maior porque tinha agora registro, trabalho formal. Então, se comprava mais, as Casas Bahia tinham que empregar mais vendedores. Se você estava comprando mais televisores, geladeira, a indústria empregava mais gente. Então, se tem mais gente empregada, vai ter mais gente consumindo. E o Ford entendeu isso. Ele sabia que ele não podia dar mole de ocorrer uma nova crise de superprodução. Tanto que o Ford ele se adapta a isso. O que ele fala? Que o grande sonho da vida dele é que todo operário pudesse produzir o carro que ele construía ali. Não é porque ele era bonzinho, e sim porque ele vai... Imagina, se todo operário pudesse comprar o carro que produzia, ele já teria garantido um mercado consumidor para os seus automóveis. O Ford aumenta o valor da hora de trabalho do seu funcionário para estimular o consumo. Então, no Fordismo, esteira rolante, mão de obra especializada, trabalho alienado, produção e consumo em massa. Se a produção é em massa, tem grande estoque e padronização. O Ford até brinca com essa questão da padronização, né? Falando que o cliente dele poderia ter o carro que quisesse, desde que fosse um Ford T preto, né? Então, por quê? Produção em escala, tudo padronizado. Você não tinha uma diversificação. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tá? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco a gente tem mais um vídeo aí. Forte abraço.